amigos do Seara de Luz. É uma satisfação estar aqui hoje, iniciando os trabalhos doutrinários, pelo menos das palestras doutrinárias do ano de 2021, da minha casa querida, do meu Porto Seguro, e compartilhar com vocês e com todos aqueles que estiverem nos assistindo na noite de hoje, ou até mesmo nas próximas oportunidades, nos próximos dias, iniciar as conversas em torno do tema central deste ano da nossa casa, que terá suas palestras, gravadas por enquanto persistir esse estado de pandemia, em torno do tema central, os caracteres do homem de bem. A exceção será apenas o nosso mês de aniversário, em junho, em que trataremos das parábolas de Jesus. No entanto, de janeiro a dezembro, exceto junho, trataremos aqui dos pontos virtuosos desse homem de bem e iniciaremos do começo. Hoje, na palestra de hoje, trataremos do tema O Problema de Amar a Deus, seguido logo depois, no final do mês, com a nossa querida Rosimeire, que nos trará o tema Fé em Deus. Não é à toa que estamos iniciando essa proposta doutrinária da casa, mesmo tendo sido escolhido por nós de maneira aleatória, mas a gente sabe que não existe sorte nem coincidência no mundo espiritual. E estamos começando então janeiro, refletindo um pouco sobre Deus. E por que Deus? Nós temos no Espiritismo como princípio básico, e não é à toa que são as primeiras questões versadas no Livro dos Espíritos a tratarem de Deus, dos caracteres da divindade, dos mistérios de Deus, como sendo o grande questionamento do ser humano. Não à toa também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos estudar o homem de bem, nós nos deparamos com a seguinte expressão contida no Evangelho: o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Kardec já dizia que se nós nos esforçássemos por cumprir esta tal lei de justiça, amor e caridade, estaríamos cumprindo todas as leis, ou seja, estaríamos todos na direção do Pai e conforme os seus mandamentos. Então, nada mais justo do que, se a proposta é tratar das virtudes contidas no homem de bem, que o homem de bem expressa na sua maneira mais simples, mais honesta, mais pura, que a gente fale então do nosso ponto basilar. E por que ponto basilar, amigos? Porque não dá para falar de amor se não falarmos de Deus. E não é uma expressão poética, não é uma expressão piegas, pensar em Deus dessa forma. Se nós já nos colocamos hoje como pessoas um pouco mais conscientes de que Deus não é a representação do homem, mas sim a representação da perfeição, a gente já passa a conceber a ideia de que, de fato, só amando muito é que compreenderemos um pouco dos desígnios do Pai. Lá no Livro dos Espíritos também, acho que na pergunta 5, Kardec indaga sobre a possibilidade de compreensão da divindade, ao que os Espíritos respondem que nos falta ainda um sentido. Joana de Ângeles vai trazer uma reflexão muito oportuna a respeito do amor, afirmando ser o amor o sentido ou o sentimento de maior expressão e profundidade que o ser humano é capaz de desenvolver. E olhe que, se falarmos de amor em verdade, vamos observar em nós mesmos que ainda nos falta muito para alcançarmos esse status de sentimento mais puro. Nosso amor ainda está embrenhado em outros sentimentos, embrenhado em satisfações puramente sensoriais, materiais. O nosso amor ainda assim é um amor materializado. Então, falar de Deus e conceber o amor é pensar no amor na sua expressão mais genuína, na sua expressão mais abrangente, da forma, de fato, como o Mestre Jesus nos exemplificou. Então, nossas reflexões de hoje partirão de um texto de mesmo nome, O Problema de Amar a Deus, contido no livro Grandes e Pequenos Problemas, de Ángel Lagaró, um espanhol radicado no Brasil e tendo trabalhado também pela causa espírita aqui no sul do país, desenvolveu esse livro que nem é sempre muito conhecido, mas que aborda os tais grandes problemas e os pequenos também, que a humanidade enfrenta. Mas de uma maneira muito simples, muito sutil, ele nos propõe 3 movimentos de reflexão para alcançarmos o tal status de amar
a Deus, a tal condição de amar a Deus. Porque todos afirmamos que amamos a Deus, não é verdade? Se perguntássemos aqui a cada um de vocês, cada um diria que ama a Deus sem problema nenhum. E a gente, enquanto espírita, ainda sustenta essa nossa ideia de amarmos a Deus, pautado na ideia de que é uma expressão do instinto, é algo que está arraigado em nós, é algo que nós expressamos sem muito esforço. Só que estamos falando, amigos, de processo evolutivo e nós compreendemos que para alcançarmos o estágio de perfeição moral que nos é possível alcançar, nós precisamos também avançar no campo intelectual. E avançar no campo intelectual não é só ampliar o conhecimento e a compreensão das coisas, mas é também qualificar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, vai passar também pela necessidade de qualificarmos cada vez mais esse tal amor que nós expressamos em razão do outro, em razão de nós mesmos e principalmente e essencialmente a Deus. Nós não estamos falando aqui de um amor de conveniência, de um amor cego, de um amor sem confiança, de um amor duvidoso. Não. Do amor concreto, do amor consciente e que está em cada um de nós e se expressa em todas, não em algumas, mas em todas as realizações do indivíduo. Se falando isso a você, a sensação que você tem de que você não ama, fique calmo. Eu vou te dar alguns argumentos aqui que Angel nos traz nesse livro, que vai lhe fazer refletir um pouco, até mesmo sobre aquilo que você julga ser imperfeição. Como amar a Deus sem amar a nós mesmos? Lá vem Diego trazendo as reflexões sobre o autoconhecimento. Não. Angel Alaguaró, nesse livro, ele nos traz uma reflexão muito interessante em torno do nosso movimento de amar. Todos nós amamos em essência. Todos nós amamos antes mesmo do estado de consciência. Todos nós amamos na ignorância. Por quê? E como nós amamos nesse estado? Amamos única e exclusivamente pelas buscas que fazemos nesse estado de inconsciência, ou de animalidade, ou de ignorância, como você queira chamar, pelo único e simples movimento de buscarmos o melhor para nós. Buscar o melhor, seja para suprir as nossas necessidades de subsistência, seja para atender às nossas necessidades de conforto, seja para preservar o nosso estado social, toda essa movimentação é amor. O amor latente que vai se expressando na busca pessoal do indivíduo, que ainda sequer tem consciência da sua individualidade, para continuar vivo. Então o amor vai se expressar em toda a nossa base instintiva, desde dos movimentos iniciais desse princípio inteligente no mundo mineral, até mesmo nas expressões de atendimento ao instinto de conservação presentes e mais pungentes na nossa vida enquanto animais, até alcançarmos o status, então, de homem, né? Homem e mulher, o tal reino hominal que Kardec propõe. Então observe, toda a sua movimentação para o melhor é uma movimentação de amor a Deus. Porque Deus é o melhor. Deus é a expressão do que é bom. Deus é o sentido para o qual todos nós, enquanto seres, né, enquanto criaturas dele, nos movimentamos. E se isso vai perpassar na base instintiva, no estado de consciência, não pense você que nós vamos abranger ou ampliar o conceito de amar se nós continuamos a exercitar em nós as nossas manifestações mais egoístas. Egoísmo, amigos, também é amor. Sim. Buscar o melhor para si. Pense que o egoísmo é a porta de entrada para aquilo que mais tarde você vai chamar de auto-amor. Porque o egoísmo, na nossa base instintiva, foi o que nos preservou nas nossas lutas, nas nossas sobrevivências no mundo material.
Ele que nos movimentou para preservarmos o nosso alimento, para nos guardarmos em locais seguros, para matarmos o mais fraco. Foi esse sentimento que nos moveu e nos permitiu chegar nesse estado em que hoje nós conseguimos contrabalancear o sentimento do amor próprio do sentimento do amor ao próximo. Mas o egoísmo tem suas bases estruturadas no amor a Deus. Porque amar a Deus não implica necessariamente em amar somente ao próximo. Observe que a ordem é de amar a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. Então, se o trato que eu tenho comigo é suficiente para me manter em paz, me manter vivo, me manter saudável, eu não posso desprezar uma movimentação genuína e divina em mim mesmo através desse comportamento. Eu não te disse no início, mas eu sei que muito do que a gente vai falar hoje aqui vai trazer para você reflexões diferentes em torno de questões que normalmente a gente tem como sendo defeitos ou inconvenientes do nosso processo evolutivo. Mas se nós queremos amar a Deus, nós temos que amar Deus em todas as suas expressões, inclusive nos tais arrastamentos ou vícios morais que nós ainda portamos, porque eles também surgem de maneira exacerbada ou desequilibrada de movimentações e expressões do nosso campo do sentimento que dizem respeito ao amor a Deus. Por isso que Angel Lagaron, nesse livro, trata o problema de amar a Deus. Porque se a gente não conceber essas possibilidades, dificilmente a gente vai ampliar a nossa capacidade de amar. Porque se nós desprezamos o egoísmo que existe em nós e desprezamos o egoísmo que existe no outro, dificilmente vamos amá-lo como devemos. Dificilmente vamos nos amar como devemos e como merecemos. E, por consequência, não vamos amar a Deus da forma como devemos ou como podemos amar. Então, essa primeira reflexão é de fazer o seguinte: sair do estado de inconsciência não nos garantiu compreender melhor o amor, mas sim passar a amarmos numa escala um pouco mais adiantada, não é? E tendo a atenção exclusiva no ser mais importante da nossa trajetória evolutiva, nós mesmos. Então, se você pensar hoje em uma atitude egoísta, não a condene sem perpassar por esta lente amorosa de que, olhe, o egoísmo que hoje eu expresso nas minhas movimentações é também uma expressão do amor de Deus. Nós não vamos sustentar as atitudes egoístas, mas vamos compreender as suas implicações no nosso processo evolutivo e, dentro do que é necessário ser transmutado ou modificado, nós vamos também modificá-lo nessas possibilidades. Quando é que nós vamos alcançar, Diego, esse estágio de evolução que vai nos permitir compreender o amor na sua completude? Quando começarmos a amar esses pequenos movimentos. E aí eu realmente não tenho muito o que lhe dizer. Mas se você pensa que já ama demais por fazer o bem ao próximo, e esquecendo de si mesmo ao ponto de desprezar a sua saúde, desprezar a sua relação, a sua saúde mental, a sua saúde física, tirar do que lhe é necessário para beneficiar o próximo, porque assim você estará bem aos olhos de Deus, aos olhos da lei, você não está sendo aquele que cumpre com consciência e profundidade a lei de justiça, amor e caridade. Ninguém dá, amigo, o que não tem. E se acha que dá, está na ilusão. Logo, se eu não abraçar essas imperfeições minhas, que eu julgo imperfeições, mas que possuem na sua essência Deus, eu não posso amar as imperfeições do outro. Então, a primeira reflexão que eu te proponho a fazer hoje é de observar, primeiro, Deus não criou as suas criaturas para terem um processo evolutivo de saltos. Ele permitiu que a gente permite que nós aprendamos com as nossas experiências, observemos a riqueza que elas nos agregam no nosso processo evolutivo e aceitemos o fato de que este Deus não possui uma balança de bom ou de mau proceder. Ele, enquanto Deus, nos apresenta possibilidades. O que nós julgamos hoje mal foi bom em um determinado momento, e antes o que julgávamos desnecessário,
hoje é extremamente útil para o nosso processo evolutivo. Então não há desprezo de oportunidades, muito menos de experiências no campo do sentimento e das emoções que cada um de nós possuímos. Então essa fica então a primeira reflexão que a gente pode fazer sobre esse tema. Se ninguém dá o que não tem, a gente chega ao segundo movimento, que é o movimento de amar a Deus, amando a si mesmo. Porque enquanto estivemos nos movimentando no campo do amor, única e exclusivamente para atender os impositivos da própria vida material, da vida física, da vida orgânica, nós não estamos falando ainda de um nível de consciência, mas sim de uma movimentação instintiva, claro, né? Essencialmente movimentada pela expressão do amor do Pai, que quer ver suas criaturas progredindo. No entanto, amigos, amar a si mesmo vai exigir de nós uma expressão da consciência. Então é onde, quando nós começamos a amadurecer esse campo da nossa inteligência, é que nós vamos entendendo que aquelas movimentações instintivas, embora necessárias, hoje precisam também atender a reclames que a consciência lhe impõe. Ora, se antes eu comia para me preservar, hoje eu me movimento para comer e preservar a minha saúde e também me valer de outros tantos recursos que me permitam viver com qualidade. Quando a gente fala em qualificar sentimentos, qualificar consciência, qualificar atitudes, nós estamos falando de uma movimentação cada vez mais consciente do seu papel e da sua finalidade nas nossas vidas. Isso não vai ser diferente em relação ao amor. O amor a si mesmo impõe a cada um de nós a necessidade de nos autoconhecermos e de providenciarmos os recursos ou as buscas necessárias para nos mantermos na condição em que nós nos encontramos ou numa condição melhor. Note que toda a sua movimentação no campo material, muitas vezes, claro, vai atender a reclames da sociedade, das estruturas sociais em que nos encontramos, do que esperam que a gente realiza, mas, sobretudo, parte dessas movimentações também dirão respeito aos desejos e às movimentações que cada um de nós temos. Todos nós temos sonhos, todos nós temos idealizações do que queremos para o nosso futuro. Né? Nós sonhávamos com o que faríamos quando crescêssemos, quando éramos crianças. Hoje nós realizamos ou buscamos realizar em algum nível aquilo que chegue próximo ou que de fato se concretize naquelas primeiras idealizações. Uma casa confortável, um carro, um bom trabalho, uma boa formação intelectual, um bom casamento, não é? Uma boa interação ou uma vivência singular, não é? Numa família individual, digamos assim, uma movimentação sua, que foi desejo seu e que você hoje se movimenta para construir. Para atender a quem? A Deus? Atender àquilo que você idealizou para si mesmo. Então, todas essas movimentações também vão nos trazer sutilezas dessa expressão amorosa. As buscas desenfreadas, a ambição desmedida, nos levam claramente a prejuízos no curso desse processo, a esquecimentos, a autoesquecimentos, a negligências que praticamos em relação a nós mesmos. Então, onde vai haver negligência, não há amor consciente. No momento em que o indivíduo se choca com alguma dificuldade, com algum enfrentamento no campo da saúde, por exemplo, ou das dificuldades de natureza financeira, ele passa a olhar um pouco mais para si mesmo. Seja para se maldizer, seja para se vitimizar, seja para tomar uma outra postura e dar um novo sentido ou uma nova movimentação na sua existência. Essas movimentações no campo material também devem ser observadas como movimentações desse amor. Eu sei que para você está parecendo absurdo falar de amor a Deus e falarmos de materialismo, mas temos que ter em mente que o nosso estágio evolutivo não dispensa ainda a interação com a matéria. Então não seremos nós aqui, por sermos espíritas e buscando cada vez mais um estado de consciência, aqueles que sairão rasgando dinheiro ou rasgando possibilidades única e exclusivamente porque estamos rejeitando a vida material. Ao contrário, amigo. Quando você ouvir isso de um espírita, tenha medo, corra e busque um outro local onde você possa ter uma melhor compreensão disso. Nem estou dizendo também aqui que o espírito encarnado deve viver em função da matéria. Ele deve sim dar
a função da matéria que ela tem. E isso exige burilamento, isso exige análise, isso exige reflexão por parte do indivíduo. Nós vamos, indiscutivelmente, em muitos momentos, nos depararmos com crises que nos mostrarão situações onde deveremos escolher, onde deveremos pesar o que é realmente mais relevante para nós. E está ótimo, está tudo bem quanto a isso. Nós precisamos dessas movimentações. Se nós mesmos, a partir daquilo que já compreendemos, daquilo do que já realizamos na vida, não fizermos por nós mesmos, a vida se encarregará de realizar. Porque da lei, nós precisamos avançar, nós precisamos ampliar as nossas capacidades. Não é? Fazendo aqui um paralelo à parábola dos talentos, a gente vai observar que o mestre já nos sinalizava isso. Dos recursos que nos chegam, nós temos um dever sobre eles, seja de multiplicar, não é? De preservar ou de reter. Para cada uma delas, nós vamos ter as consequências condizentes, proporcionais às nossas práticas. Se nós já compreendemos que reter por medo não é o mais relevante, o que é que a vida espera de nós? Que multipliquemos. Multipliquemos o que aprendemos, multipliquemos o que sentimos de bom, multipliquemos as possibilidades para que os outros também possam alcançar esse estágio. Mas isso aí já é assunto para um outro movimento, né? Ainda estamos no movimento do amor do amor a nós mesmos. Então, pensar no amor a si mesmo como um nível primário da consciência que vai se individualizando é tão relevante quanto passar a analisar agora com mais cuidado e mais cautela os tais entraves ao nosso processo evolutivo presentes em nós. Eu sei que parece absurdo, mas nós precisamos exercitar a capacidade de analisar tudo em nós pelo prisma do amor. Sei que parece difícil, né? O amor, na sua palavra e da forma como nós estamos buscando compreender cada vez mais e estamos aprendendo a vivenciar, é puro. Né? Mas o amor puro, amigos, é vivido pelos puros. O vidro ou o cristal embaçado, sujo, sem lustre, ele só reflete, né, quando a luz bate contra ele, ele só vai refletir os raios de luz dentro daquela sua sujeira. Se ele não tiver muito translúcido, ele vai deixar perpassar um pouquinho da luminosidade, você vai ver aqui uma faísca de uma cor, de outra, né, algumas nuances ali do caleidoscópio, digamos assim, da luz. No entanto, um cristal polido, puro, vai apresentar todas as nuances. Mas entre o puro e o sujo, existe o processo de limpeza. E é esse processo de limpeza que nós estamos realizando enquanto seres encarnados. A encarnação deve exclusivamente atender às nossas necessidades evolutivas no campo moral. Claro, adiantar a nossa inteligência, mas aqui nós devemos nos preocupar por evoluirmos também e principalmente o moral. Na interação social, a gente aprende a limitar os nossos desejos, a gente aprende a limitar o nosso egoísmo, a gente aprende a ampliar a nossa capacidade de fazer o bem. Sem essa possibilidade de vida na Terra, com todos os enfrentamentos que ela apresenta, com todas as dificuldades e muitas vezes impedimentos para a realização do nosso melhor, nós não conseguiríamos, digamos assim, desenvolver uma musculatura robusta suficiente para sermos o tal do vidro límpido, do cristal translúcido que vai refletir toda a pureza da luz. A luz em si mesma é Deus. Nós, enquanto criaturas criados à sua imagem e semelhança, precisamos refletir Deus. E a reflexão que eu deixo agora é de observar em você mesmo o quanto de Deus você está refletindo. E como está o seu processo de limpeza desse cristal.
Se você não considerar que as suas movimentações egóicas são pautadas no amor, se você não considerar que aquilo que hoje você julga imperfeição e que você precisa extirpar da sua vida, da sua existência, não surgiu da movimentação amorosa do Pai, dificilmente você vai amar a Deus. Se você não conceber que todas essas possibilidades hoje que se apresentam como arrastamentos foram motivadas inicialmente pelo impulso amoroso do Pai, dificilmente você vai compreender que estas imperfeições, amigos, não serão extirpadas, mas sim reeducadas, realinhadas de acordo com a sua essência. E a sua essência sempre, absolutamente, será Deus. Será amor. Por isso que Paulo sempre repete, Deus é amor. João, melhor dizendo, né? João, o evangelista, sempre repete, Deus é amor. E o que Deus espera de nós? Que amemos. E o que implica amar? Fazer, realizar tudo conforme a vontade de Deus. Tudo. A nós mesmos inicialmente, e esse é o primeiro exercício que, assim como vocês, eu também luto por realizar, não é fácil, e daí a gente sempre para e pensa, poxa, eu não estou fazendo o suficiente ainda em razão do próximo, mas porque provavelmente eu não estou fazendo o suficiente ainda em relação a mim mesmo. Uma encarnação talvez voltada para o entendimento de que nós precisamos fazer em nós primeiro, do que no outro, ou para o outro, focada com qualidade, com objetivo, com assertividade nisso, nos auxiliaria a darmos longos passos ainda na nossa trajetória evolutiva. Mas que bom que já podemos ter esse tipo de conversa. Que bom que nós já podemos desenvolver um pouco essas reflexões em nós. Eu sei que, apesar disso, muitos de nós ainda continuaremos nos enganando, fazendo bem ao próximo. E achamos que estamos fazendo, né? Mas aí, o bilhetinho da ingratidão sempre nos rememora que esse bem não está sendo feito com a qualidade que ele pode ser feito e nem com o despreendimento que ele precisa ser realizado. Por isso que as dores nos chegam para nos fazer olhar novamente para essas movimentações em nós. Não dá para fugir delas, porque elas, na verdade, são os grandes alarmes de que nós não estamos trilhando tão bem assim o caminho como nós julgávamos. E é por isso que toda movimentação amorosa, amigo, precisa passar pelo alto amor, pelo amar a si mesmo, pelo fazer por si mesmo. Porque fazendo dessa forma, você passa a construir aquilo que mais adiante, então, você terá condições de repartir com o próximo. Esse já é o seu terceiro movimento, o nosso terceiro movimento. Amar a Deus, amando ao próximo. Se o amor à própria personalidade não antecedesse ao que se deve consagrar aos semelhantes, como se poderia tomá-lo por ponto de partida no decálogo para impor-se como um mandamento divino o amor ao próximo? Trecho aqui do livro, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, Grandes e Pequenos Problemas. Amar a Deus implica também em amar a si mesmo, e amando a si mesmo, nós podemos então nos movimentar para amarmos o próximo. Parece clichê o que estamos dizendo, mas existe uma dificuldade em amar ao próximo. Para muitos, o problema está em amar ao próximo. Isso me faz até lembrar um meme que rodou aí um tempo atrás. Volta e meia acontece de que seria Jesus o que estaria dizendo para nós. Não, de que Deus nos ama porque não convive conosco. Já parou para pensar? Será que você muitas vezes não é o entrave na vida de alguém, da sua experiência de convivência? Será que de tanto reclamar pela incompreensão dos outros, não seria você também aquele que não compreende as pessoas no seu entorno? Vamos analisar essas possibilidades como formas de nos demonstrar
que a dificuldade em amar o próximo só existe porque nós não estamos amando com qualidade a nós mesmos. Ah, Diego, isso eu sei. Não é como é que isso se manifesta na minha vida? Muito simplesmente, a dificuldade que você enfrenta com o outro, que você não é capaz de suportar ou de transpor, é exatamente aquela que você não tolera em você mesmo, ou que você ignora com o objetivo de não tratar aquilo no momento presente. Não é? Há quem diga que nós só falamos daquilo que conhecemos, né? Mas normalmente nós somos perfeitos em analisar as imperfeições do outro, em criticar, em saber fazer a leitura do comportamento alheio, né? em entender nas entrelinhas as intenções que o outro apresenta e que, na verdade, não expressa verbalmente nem pelas suas próprias atitudes. Nós somos tão ardilosos quanto os ardilosos que julgamos. Que enquanto seres no processo evolutivo, nós também temos movimentações idênticas àqueles. E se não as temos atualmente, já tivemos. É isso que nos dá propriedade para identificar no outro comportamentos que nós julgamos nocivos para nós hoje em dia. No entanto, amigo, julgar nocivamente a atitude do outro não implica em afastá-lo do seio do seu coração, se há essa possibilidade. Olha aí a gente relembrando o amai os vossos inimigos que nós estamos vendo lá nos estudos das quartas-feiras, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Nossa capacidade de amar para além dos nossos afetos reside exatamente nos desafetos que nutrimos em nós mesmos, nos desafios que temos a superar em nós, das limitações que nós temos que superar em nós, dos tais defeitos que nós precisamos consertar em nós e não aceitamos no outro. Não toleramos injustiça e normalmente somos injustos com as análises que fazemos em relação a nós mesmos. Nós não admitimos determinados rigores porque se fosse no trato, não é, com o meu eu íntimo, eu seria tão rigoroso quanto. Se eu critico fora, não é, ferozmente a atitude do outro, eu sou tão crítico desta forma como comigo mesmo. A questão é que ninguém presencia esses tribunais internos. Eu vivo com isso e me maldigo e me maltrato e adoeço muitas vezes por força desses comportamentos tão nocivos que eu julgo nos de fora. Então, se eu não estiver robusto desse sentimento de amor internamente em relação a mim mesmo, e amor aqui não é só passar a mãozinha sobre, né, os defeitos, mas é principalmente acolhê-los, compreendê-los e transformá-los, eu não serei capaz de oferecer essa prática para o próximo. Se eu fizer, eu faço num nível muito aquém do que eu poderia realizar se eu estivesse também praticando isso comigo. Se eu me disponho a realizar a caridade para o próximo, né, é preciso que eu observe se eu já a pratico comigo mesmo. Se eu me julgo capaz de perdoar o outro, eu preciso observar se eu estou perdoando as minhas faltas. Se eu sou aquele que tem sempre palavras bonitas para o outro, eu preciso ver se eu estou de fato utilizando desses mesmos discursos para lidar com as minhas dificuldades e as minhas frustrações. Porque eu não tenho condições de dar aquilo que eu não possuo. Ah, mas eu possuo em uma quantidade que eu consigo compartilhar com o outro. Mentira. O outro, muitas vezes, é única e exclusivamente uma expressão de você mesmo. É onde você reflete as suas frustrações, é para quem você mira e reflete os seus defeitos, as suas intolerâncias em relação a você mesmo. E isso não é Diego nem o Espiritismo está dizendo, não. A própria psicologia já diz. Nós tornamos o outro um espelho das nossas frustrações e das nossas imperfeições. Então, se transferindo essas imperfeições eu não sou capaz de amá-las, eu estou assinando o fato de que realmente amar a mim mesmo não é uma movimentação legítima em mim. Eu sei que parece que a gente não está caminhando, que nós não estamos indo para frente, mas, amigo, todo o processo de reflexão já é ação. E se é ação, nós estamos evoluindo.
né? Se nós pegarmos aqui desses minutos, 5 minutos dele para refletir e procurar usar com qualidade na nossa trajetória, nós já estamos crescendo. Então, para amar o outro, para cumprir o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Para dar ao outro o amor que eu julgo ter, eu preciso guardá-lo comigo, porque eu só consigo multiplicar em mim aquilo que eu possuo, né? E esse é o grande ponto que nos mostra qual é o nosso estágio de evolução moral. É quando eu sou capaz não só de construir em mim, mas de compartilhar com o outro aquilo que eu já possuo de riqueza. E essa riqueza, bem partilhada, que não se esgota, diferente da matéria, né? Ela é, de fato, movimentação amorosa. Você dá única e exclusivamente porque você entende que é um dever seu para com o outro e para consigo mesmo. Você compartilha, né, a sua expressão de alegria, você compartilha a sua expressão de amorosidade, você compartilha os aprendizados e as experiências adquiridas na sua vida, sem receio e sem preocupar-se com o que o outro realizará em relação a isso. Outro ponto que eu acho interessante trazer para vocês. E o amor ao próximo manifesta-se não por um estático platonismo, mas pela obra, pelo zelo com que o ser procura o bem de seu semelhante, sob os diferentes aspectos que comporta, físico, intelectual e moral. Dessas ordens são as necessidades da criatura humana, e esforçando-se por satisfazê-las, é como demonstra que cumpre o mandamento divino. Não basta querer fazer o bem, é preciso sentir o bem. Não basta querer amar o próximo, é preciso sentir o amor, né? E muitas vezes, o desafio que nós vivenciamos na prática da caridade, né? da assistência social, da assistência moral, da assistência espiritual. Né? Esse amor não brota da noite para o dia, ele precisa ser construído, ele precisa ser despertado, na verdade, porque ele já existe em nós. Ele é a nossa essência. Agora ele precisa ser movimentado. E essa movimentação, para chegar ao campo da ação, precisa ser entendida, aceita, refletida e colocada a serviço. Né? O primeiro beneficiado, eu. O beneficiado seguinte, o meu próximo. Que estará sempre se beneficiando na mesma medida em que eu me beneficio do bem que eu faço. Não é aqui uma relação de barganha, porque o que você tem não se esgota, não retorna para a fonte, ao contrário, é a fonte que multiplica, é a fonte que desenvolve mais e provoca em nós a necessidade de continuarmos realizando. É exatamente isso que Angel coloca nesse parágrafo. Fazendo o bem e satisfazendo-se em fazê-lo, nós vamos buscar sempre querer ver o outro melhor. É aquilo que a gente costuma falar muito na nossa casa de oração e que era um jargão da nossa fundadora, Lucemar. Né? Facilitar a vida do outro. Imagine o dia em que todos nós estivermos compenetrados em apenas facilitar a vida do outro. O quanto não já teremos caminhado. Não. Eu não quero criar empecilho para ninguém. Qual é o meu objetivo? O que é que eu posso fazer para facilitar a existência do outro? Para torná-la mais amena? Para diminuir o seu sofrimento? Para atenuar a dor que ele sofre? E eu faço isso sem pensar nas minhas dores? Não. Eu faço exatamente porque eu tenho consciência do quanto elas doem. Sabe aquela história, muitas vezes, que os pais fazem, viveram vidas bem difíceis e quando possuem condições e recursos, trabalham para que seus filhos não venham a passar pelas mesmas dificuldades. O sentimento aí é nobre, né? E parece que surge naturalmente a partir da relação pais e filhos. No entanto, amigo, é amor desinteressado. Porque ele não sabe o que os filhos farão com esses recursos, com essas possibilidades. A vida se encarrega também de mostrar que nem sempre este é o melhor encaminhamento, mas jamais será condenada a intenção daquele que realiza com esse objetivo. Facilitar, tornar mais agradável, tornar mais tranquila a caminhada do outro.
Então, na prática ou no exercício, né, de uma caridade concreta, a gente faz para não humilhar, não agredir, mas, sobretudo, para atenuar, para amenizar os enfrentamentos das dores daquela experiência vivida pelo outro irmão. E com isso aqui eu quero dizer que não é desprezar os impositivos da lei de causa e efeito que trazem aquela criatura naquela situação. Mas em nenhum momento, e é exatamente porque a lei do Pai é justiça, amor, ela também diz que a gente pode agir com misericórdia para atenuar a vida do outro. Se as dores já são demais, nada impede que eu, consciente, possa trazer um pouco mais de luz sobre a vida daquele irmão, né? Um pouco mais de tranquilidade, de amorosidade. Olha que diferença compreender este mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, partindo da premissa de que nós estamos construindo em nós o amor. De que não é exercitando o amor ao próximo que o amor chega a mim. Não, é o oposto. E eu sei que talvez nós passemos anos a fio ainda tratando desta questão. Mas a verdade é que mais do que nunca se faz necessário que a gente cultive o amor em nós. Primeiro, para depois compartilhá-lo com o mundo. Esse, então, fica sendo o terceiro movimento. Porque o quarto, amigos, vai envolver exatamente a consciência no seu estágio mais adiantado, que é amar a Deus, amando a sua criação, na sua integridade, na sua completude. E de que forma eu posso amar a criação de Deus? Já parou para analisar? Vou te dar uma dica muito próxima da nossa experiência atual. Olha o quanto cada vez mais a própria destruição ou degradação do planeta nos impõe uma preocupação com o meio ambiente. Essa preocupação é também uma movimentação muito latente do amor. Porque tem pessoas que vivem no mundo e não contemplam, não valorizam e, de fato, não julgam relevante a presença de árvores, a presença do mar, né? a pureza da água a que tem acesso. Mas na falta, querido, na falta, ele precisará refletir um pouco sobre aquilo que ele julgava relevante ou não na criação. A lei de Deus é perfeita, inclusive para nos lembrar o quanto nós devemos ser gratos. Não para nos colocarmos numa condição de sofredores, não. Mas é porque a dor ainda é, na nossa condição evolutiva, o impositivo que nos faz refletir. A falta, já diziam os mais velhos, né? A gente só valoriza quando deixa de ter. Então, muitas vezes, as privações que daqui por diante, provavelmente, certamente, nós vivenciaremos, nos levarão a essa reflexão e, se já estamos nela, fortalecerão esse propósito em nós de analisarmos cada vez mais e de maneira muito cuidadosa a relevância dos recursos naturais que nós temos ao nosso redor. Desde o mineral, que é capaz de nutrir o nosso organismo, porque o que tem fora tem dentro, já diria André Trigueiro, né? A preservação dos recursos minerais, a preservação dos recursos vegetais, da flora, da fauna, tudo é criação divina. E a minha integração aqui não está no sentido de viver como a proposta de Francisco de Assis, talvez, né? De chamar a todos de irmão Sol, irmão Lua e viver nessa integração, mas é de compreender a sua importância e fazer-se, ou sentir-se, melhor dizendo, sentir-se parte desse processo. Porque se eu queimo o lixo na roça, se eu queimo um pasto para renovar uma cultura, eu não estou prejudicando a minha área, mas estou prejudicando o planeta. E cada vez mais nós estamos observando o quanto as nossas pequenas atitudes são relevantes para provocar esses desequilíbrios. E não porque o planeta esteja mais sensível, não. É porque se faz urgente essa nossa reflexão. Eu, enquanto espírita, não me lembro de se falar tanto sobre ecologia como a gente vem falando ultimamente. Não é claro, talvez porque agora está cada vez mais pungente essa necessidade.
né, mais iminente os prejuízos que a gente vai enfrentar. Poderia ter sido antes, mas agora a reflexão se faz mais relevante e talvez na falta é que a gente vai aprender a valorizar e amar mais a Deus por todos os recursos naturais que nós temos em torno de nós. Amar a Deus também implica amar a sua criação e cuidar, preservar. Lembra do primeiro movimento, amar a si mesmo? Se você não desenvolve a capacidade de autopreservar-se, dificilmente você vai preservar o mundo ou as coisas à sua volta. Olha como o amor vai se apresentando nas sutilezas das nossas atitudes. Sem essa possibilidade, dificilmente eu serei um defensor da preservação. Eu não estou falando de militância ou de guerrilha, de nada disso não. Eu estou falando de consciência. Aquele cristal puro, translúcido, que reflete a luz na sua integralidade, com todas as suas nuances, é exatamente o ser que respeita a criação, que sabe que cada recurso ali é colocado com sua utilidade, que nada se excede, que nada está além do necessário, que tudo pode ser utilizado, mas que tudo também precisa ser preservado, e a utilização deve atender única e exclusivamente à movimentação necessária para cada um de nós. Isso também é amor. Toda movimentação para além, para o mais, para o excesso, não é manifestação do Pai. Observe que Deus nos dá tudo conforme as nossas necessidades. Jesus, no Sermão do Monte, já começa mandando a gente olhar os lírios e os pássaros do céu e observar que ninguém, absolutamente ninguém, fica desassistido pela criação. Mas também Deus não dá em abundância aquilo que a gente não tem condições de administrar. Que a cada um de nós é dado conforme a nossa necessidade. E que esse sentimento de utilidade, de que não há nada supérfluo, nada excessivo, é essencial para nós valorizarmos o pouco, assim como valorizaremos o muito. Darmos a destinação adequada ao pouco, assim como daremos a destinação adequada ao muito. São reflexões que precisam estar presentes em nós diariamente, se nós estamos nos comportando, ou melhor dizendo, nos conduzindo para essa movimentação do ser cada vez mais consciente. Se o homem de bem é aquele que cumpre, na sua maior pureza e fidelidade, as leis divinas, ele é aquele que guarda todas as leis na sua consciência e acessa e respeita e vive conforme essas leis. Nós também somos portadores das leis divinas em nossas consciências, mas muitas vezes as sonegamos, subvertemos para atender a caprichos, a interesses próprios, não é? E está tudo bem no nosso processo evolutivo. Só que com o aprendizado, com a intelectualização nossa cada dia mais, com o acesso ao conhecimento, vai ficar cada vez mais difícil manter ainda e sustentar essas posturas se elas não tiverem em atendimento com aquilo que nós estamos nos propondo. Espero que em janeiro, de fato, a gente renove essa nossa intenção de caminharmos cada vez mais próximos do tal homem de bem, né? Que nós, dentro das nossas possibilidades, possamos realizar com pureza, com a pureza que nos é possível, a lei, atender aos impositivos da lei, enxergar a lei, respeitar a lei, viver conforme a lei dentro dos nossos parâmetros morais. E que estes sejam sempre passíveis de ampliação, de aprimoramento, porque nós não estamos aqui a passeio. Isso com toda certeza eu sei, vocês também que assistem sabem, e sabem o quanto nós precisamos ainda transformar algumas das nossas posturas. Mas como eu disse no início, se Deus é amor e o amor está em tudo, amigo, é com amorosidade também que a gente vai promover essas transformações tão essenciais para cada um de nós. Espero ter colaborado com as reflexões de vocês, né? Sugiro mais uma vez a leitura do livro Grandes e Pequenos Problemas, de Angel Labaró.
E convido desde já você a conhecer a nossa instituição, as suas redes sociais, dê uma olhada lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e observe a nossa programação doutrinária do mês de janeiro, às quartas e os sábados, sempre a partir das 19h50, e as palestras então do YouTube às 20 horas, pelo menos uma vez por mês, em cada um desses 2 dias da semana. No final do mês nós teremos aí fé em Deus para iniciar, né, essa jornada chamada 2021. Muita paz para todos e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Um abraço fraterno.